Imagina que cada imóvel agora vai ter um CPF que nem a gente. Hoje a gente vai falar sobre o CIB, que é tipo vulgarmente chamado de CPF dos imóveis, e vou te mostrar como é que isso vai afetar você, que é investidor de leilão de imóveis. Oi, eu sou a doutora Carolina Sibim, eu sou advogada pela CFI e eu sou especialista em leilões de imóveis. A gente presta assessoria para todos os tipos de investidores que querem comprar, arrematar, investir em imóveis de leilão no Brasil todo há pelo menos 15 anos. E aqui eu vou deixar embaixo o nosso site para você conhecer melhor o nosso trabalho, se você quer arrematar imóvel de leilão, mas se sente inseguro em relação a isso e que é uma assessoria personalizada. E também te convido a se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeos com temas interessantes, com temas que vão fazer diferença você saber, descobrir e entender um pouco melhor desse fascinante mundo dos leilões de imóveis. Então se inscreve no nosso canal e não perca o próximo vídeo na semana que vem. Se você assistir esse vídeo até o final, não deixe de curtir. Isso vai ser muito importante para o nosso canal crescer e para a gente se sentir motivados a toda semana tirar esse tempo, gravar, editar, enfim, trazer um roteiro que possa ser inteligente, possa ser interessante para você. Antes de mais nada, para ficar mais fácil, deixa eu te explicar o que é o CIB. Porque as pessoas estão chamando de CPF do imóvel. Por que as pessoas estão dando esse nome? A ideia do governo é que cada imóvel agora tenha um único número. Então é tipo um número nacional, que nem a gente tem o nosso CPF mesmo. Então cada imóvel vai ter um único número de cadastro. Então tudo que tiver espalhado por aí, como na prefeitura, no cartório, o CIB vai juntar. Então, por exemplo, na prefeitura, a gente tem o número de IPTU. No cartório, a gente tem a matrícula, contratos relacionados com aquele imóvel. E aí, então, cada órgão tem um documento diferente. O CIB vai juntar tudo isso num documento só. Então, ele vai complementar a matrícula, trazendo também outros dados que estão espalhados em cartórios, em outras prefeituras, em relação àquele imóvel. Como é que isso funciona na prática? Na prática vai funcionar assim. Você vai ter o código CIB e aí você vai entrar numa plataforma do governo chamada Cinter. E nessa plataforma do governo você vai conseguir pesquisar e puxar essas informações que estavam espalhadas em prefeitura, em cartório, nessa plataforma, na Cinter. Por que isso é bom para o investidor, né? Isso traz um certo benefício para quem arremata imóvel de leilão, porque dados que estavam espalhados em prefeitura, entre cartório A, B, C e D, agora você vai conseguir encontrar todos eles online nessa plataforma do governo, que é a Cinter. É mais ou menos assim que vai acontecer na prática, pelo menos até o presente momento, né? A gente vai ter atualizações, o governo fala que ainda vai estar numa fase de experimentação, então muitas coisas podem mudar da noite pro dia, daqui um mês, 2 meses, enfim, até o ano que vem. E sim, exatamente como você pensou, o CIB, ele vai permitir com que o governo, ele refina e aumente a carga tributária, apesar do governo falar que não, em diferentes tipos em relação aos imóveis. Calma aí que eu vou te explicar. O CIB em si, ele não vai aumentar a carga tributária, mas ele vai facilitar com que isso aconteça. Então, ao padronizar os dados de todos os imóveis, conseguir juntar os dados de todos os imóveis, isso pode fazer com que aumente a carga tributária de IPTU, ITBI. Com base nessas informações unificadas, o fisco ele vai poder cruzar dados com facilidade. E a gente precisa falar também sobre o valor de referência do imóvel, porque essa integração vai permitir com que seja redefinido ou facilite que isso aconteça a base de valor do imóvel. O valor venal do imóvel vai poder mudar. E aí, claro que isso pode servir sim, né, como base de cálculo para tributo. Aí você talvez se pergunte assim, mas como assim redefinir a base de cálculo, o valor venal do imóvel? Pensa assim comigo. Antes, cada prefeitura tinha critérios para calcular o valor venal de um imóvel. Vale a pena lembrar que esses cálculos eram baseados em tabelas antigas da prefeitura e também já desatualizadas, né? Desde a época dos nossos anteriores avós. Com o CIB, o governo federal e não mais a prefeitura, então o governo federal, ele vai ter uma tabela onde ele vai juntar valores como os valores declarados em cartório, o preço declarado no contrato de compra e venda, quanto vale o imóvel, quanto foi vendido, características do imóvel também, e até as informações de mercado, né? Que conforme vai mudando a região, normalmente as cidades tendem a crescer, isso também vai mudar, com certeza, o valor venal, o valor do imóvel. Então, tudo isso vai estar dentro do CIB. E aí, o que vai acontecer? O imóvel, o CIB, ele vai gerar um valor de referência dizendo quanto aquele imóvel vale no mercado. Não vai ser mais a prefeitura, mas vai ser, então, o governo federal que, com essa ferramenta, vai dizer quanto o imóvel vale no mercado, segundo esses critérios que eu te expliquei. E aí, o governo vai dizer mais ou menos
quanto ele acha que aquele imóvel vale. Por isso que aí entra aquela questão de aumento da carga tributária, porque antes o valor venal do imóvel pela prefeitura era de 400 mil, aí com essa regularização do CIB, né, esse esclarecimento que o CIB vai trazer, esse valor venal pode subir para 600 mil e aí, consequentemente, subir a carga tributária. Então, por isso que muita gente fala que o CIB, CPF dos imóveis, veio justamente com uma ferramenta de aumentar o tributo. Então, esse valor de referência, quando eu falo que ele vai implicar nos tributos, eu não estou falando só do IPTU, a gente tem que lembrar que a gente tem outros tributos, como, por exemplo, o ITBI e o IR. Então, no ITBI, ele vai implicar porque você pode ter comprado, arrematado um imóvel de valor venal tal, né? E aí o ITBI normalmente incide sobre o valor venal. E aí o fisco, usando o CIB, o fisco por meio do CIB, ele vai apurar o valor de referência nacional, que vai ser esse daí com a nova mudança do CIB e tal, vai ser essa nova implementação. E aí ele pode dizer para você que, apesar de você ter arrematado um imóvel que o valor venal na prefeitura, na matrícula, era 400, agora, né, com o CIB houve a mudança e percebeu-se, então, que o valor, né, conforme a referência nacional, é 700 e você vai precisar pagar o ITBI, então, conforme esse novo valor atualizado, né, sim, muito mais claro para o fisco, né, que você acabou arrematando. E eu também preciso destacar com você uma mudança que vai ter em relação aos aluguéis e o famoso contrato de gaveta que é tão usado ainda hoje pelos brasileiros. Então, muitas vezes a gente compra um imóvel, arremata um imóvel e ou a gente vende um imóvel, né? A gente faz algum tipo de transação com o imóvel e a gente utiliza um contrato de gaveta, que basicamente a gente fez um contrato entre duas pessoas, mas não declarou isso em matrícula. Com o CIB, isso vai ser muito difícil de acontecer, porque talvez não seja aceito mais agora. Todos os contratos, todos os tipos de transações envolvendo aquele imóvel precisam passar por cartório, precisam ser legalizadas, senão elas não terão eficácia. E isso vai ajudar também, vai contribuir com que o fisco consiga tributar por cima desses contratos de aluguel, de compra e venda, e aí forme aquele valor de referência nacional para a tributação, como eu tinha te falado. Então, resumindo, a fiscalização mais forte exige que o processo de arremate, que envolve o registro, a ocupação, aluguel, etc., tudo isso, a matrícula precisa estar em ordem. Caso contrário, se não tiver, e é muito comum que não esteja hoje em dia, você fica vulnerável a multas, cobranças de tributos atrasados e ainda por cima revisões. E ter esse processo com o leão dá um trabalho danado, além de machucar muito o nosso bolso. Mas calma, você não precisa ficar assustado, porque também existe um lado bom por trás dessa atualização do governo. O CIB vai transformar o jogo em algo mais justo para quem está bem preparado para arrematar imóvel de leilão. Porque se você não arrematou imóvel de leilão ainda, ou se você já arrematou, você sabe que as informações em relação aos imóveis, elas são muito espalhadas, né? Então o mercado imobiliário tem informações espalhadas e uma assimetria, uma divergência, às vezes, em relação a essas informações. Então, a matrícula pode falar que o imóvel se localiza nos fundos, mas aí na prática o imóvel se localiza na frente. A matrícula pode falar que o imóvel tem tanto de área, e na prática ela tem outro, na planta tem de outra forma. Então, existem alguns detalhes, alguns dados que podem estar em divergência. E com o CIB isso não vai mais acontecer, ele vai dar um jeito de unificar tudo para que tudo tenha, para que tudo seja sem divergência. Então, isso vai facilitar na hora de você buscar dados em relação àquele imóvel, dados em relação se existe contratos, né, de gaveta que agora vão poder mais ficar escondidos, em relação à metragem, que agora serão mais claros. Então, dados que antes ficavam espalhados, agora você vai ficar muito mais fácil para você localizar e você fazer apuração desse imóvel antes de você arrematar. E também tem um outro lado que vai facilitar, né, vai aumentar a agilidade dos cartórios. Então, hoje em dia, o arrematante, ele costuma esperar, né, aquela angústia para o cartório fazer o registro do imóvel, atualizar a matrícula, fazer baixas, penhoras, e aí com o CIB isso vai se transformar em tudo muito mais rápido, vai agilizar essa operação de cartório, que às vezes pode demorar 20 dias e às vezes pode demorar 3 meses, 4 meses, dependendo da região, isso vai ser muito mais rápido. E aí, consequentemente, se torna muito mais rápido também de você entrar na posse do imóvel. Mas principalmente não se assuste, porque mesmo com essa fiscalização mais rígida, a possibilidade de aumento do tributo, ainda assim o leilão é o caminho mais rápido e o atalho da rentabilidade. Vão ser pra ambos, mesmo que a base tributária aumente, ainda assim você vai estar comprando
um ativo tão importante como o imóvel abaixo do valor de mercado por conta do leilão. Também a gente tem que olhar para o outro lado. Se a base tributária aumenta, os valores dos imóveis também vão aumentar. Então, você não acaba perdendo tanto dinheiro assim, porque você tem que lembrar que você vai cobrar mais caro agora para morar, para vender, né? Acaba se tornando mais, os imóveis vão se tornar mais preciosos, vão valer muito mais. O CIB também dá uma tranquilidade para quem arremata imóvel de leilão, porque vai diminuir os riscos ocultos em relação ao imóvel que você pretende arrematar. A famosa dívida oculta, que eu tanto falo para vocês aqui e também no nosso Instagram. A dica que eu te dou, que parece muito óbvia, é não desistir do meio mais fácil de você aumentar o seu patrimônio, que ainda assim é os leilões de imóveis, porque a gente está falando de um ativo de última necessidade, mas sim ajustar a sua estratégia. Então, se antes você arrematava um imóvel de leilão sozinho, já sabia o caminho das pedras, agora você precisa ser um pouco mais cauteloso e talvez necessitar de bons advogados do seu lado para fazer essa arrematação junto com você. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar e você tirar essas dúvidas, enfim, entender melhor como é que vai funcionar o CIB, que vai ser implementado, assim, basicamente em 2027, mas de 2026 a gente já vai começar a ver um burburinho, umas mudanças em relação a isso. E se você assistiu esse vídeo até o fim, não se esqueça também de curtir, se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!